Olá, muito bom dia a todos que estão nos assistindo agora. Hoje eu gostaria de fazer um convite especial para todos educadores, professores e gestores educacionais do nosso país. Semana passada nós vimos algumas providências que já começam a ser programadas para o retorno às aulas presenciais, tanto do ensino público quanto do ensino privado. Aqui no estado de São Paulo, o governador já ditou diretrizes de como deverá ser esse retorno e o acolhimento que nós vamos fazer para os nossos alunos, não é? Mas a gente não tem que se preocupar somente com todos esses cuidados que são necessários e o acolhimento aos nossos alunos. Nós temos que nos preocupar também com como está a saúde emocional dos nossos educadores, dos nossos queridos professores. É importante a gente saber como é que vai ser o dia seguinte, a continuidade para essas aulas presenciais se darem. Muito bem, nós estamos realizando uma pesquisa, o Prof.E está realizando uma pesquisa que em breve vai ser colocada aberta ao público, para que vocês tomem conhecimento e possam, inclusive, nos ajudar com as providências que a gente vai tomar com essa pesquisa, tabulação e tudo mais que a gente vai fazer, para que a gente saiba como que anda o emocional de nossos educadores. Porque foi de repente que todos tivemos que ter. Olha o barulhinho da música do gás de cozinha. Quem faz vídeo em casa, acontece esse tipo de coisa, não é mesmo? Mas eu estava falando para vocês como é que anda o emocional dos nossos professores. Foi muito rápido o que aconteceu, foi de uma noite para um dia, viramos todos youtubers e estamos tentando fazer o nosso melhor para que os alunos fiquem com o menor prejuízo possível. Não está dando para atender a todos, as condições físicas, emocionais, tecnológicas não estão adequadas, mas foi o possível que nós pudemos fazer até o momento. Isso é passageiro, isso vai passar, com certeza, e a gente vai tirar o bom, as boas coisas que nós estamos aprendendo com tudo isso. Porque de tudo, mesmo de ruim que esteja acontecendo, nós temos muita coisa boa para a gente aprender, não é mesmo? Então, eu gostaria de falar com vocês sobre o EAD invertido, que é uma exclusividade nossa do Prof.E. Por enquanto, eu não conheço outras plataformas que fazem o que nós estamos nos propondo a fazer, e já agora atendendo alguns clientes, que nós estamos realizando. E o EAD invertido, que não será uma exclusividade nossa, mas a ideia partiu de nós, ele foca para que haja equidade social, equidade tecnológica para todos os nossos alunos e também professores. Como que ele é feito? Bom, em primeiro lugar, o EAD invertido que nós propomos é um EAD de aulas remotas como essas que vocês estão realizando hoje, as duras penas que nós estamos aprendendo ainda, né, como vai ser o resultado disso mais para frente, mas o EAD invertido, ele é essencialmente alunos dentro da escola. E alunos dentro da escola são alunos que vão assistir aula pelo Data Show, são alunos que vão assistir aula pelo laboratório de informática, se tiver, alunos que vão poder assistir aula pelo tablet, se a escola assim estiver fornecendo, ou até mesmo pelo notebook, ou smartphone. Ou seja, a possibilidade de se assistir até por televisão também, a possibilidade de se assistir às aulas transmitida
à distância com o professor à distância e os alunos presentes na escola, ela é muito mais eficaz do que nós estamos passando hoje. Uma parcela significativa dos alunos não tem condições de ter a internet. Quando tem a internet, às vezes as suas ferramentas não são adequadas para a devida transmissão, aprendizado que eles vão ter durante as aulas. Então, a proposta nossa do Prof. é que esse EAD seja invertido com os alunos dentro da escola. Por que que nós estamos falando isso? Olha, já antes da pandemia, segundo o PISA, a cada 5 dias letivo, era perdido, é perdido por falta de professores. E essa falta de professores, entenda, o professor inexistente, o professor que se afastou para fazer algum tipo de tratamento, o professor ausente, claro, docente, o professor que não pode ir até a escola ministrar aula presencialmente. Então, nós temos um número em torno aí de 20% de professores que faltam semanalmente, isso em todo o Brasil, para poder ou se cuidar, ou então aquele professor que acaba não existindo, professor habilitado, e esse é um dado também que vem de órgãos nacional e internacional, onde que aqui no Sudeste, 40% dos professores ministram aula do qual não tem a habilitação, a graduação específica na disciplina que ele está ministrando. No Nordeste, 50% dos professores que estão ministrando aula, ministram aula de disciplinas que não foram a sua formação inicial. E isso é um dado extremamente preocupante. Nós temos que fazer alguma coisa para que a gente não continue do jeito que estava antes, porque estão falando do novo normal, de como que vai acontecer essas coisas. Então, nós não podemos voltar a praticar as aulas exatamente do jeito que nós estávamos fazendo anteriormente. É preciso que a gente corrija distorções do tipo, a cada 5 dias letivo, é perdido, vamos parar com essas perdas. 50% dos professores do Nordeste, 40% aqui no Sudeste, não ministram a aula da qual foi formado, a qual foi a sua graduação, licenciatura específica. Nós temos condições de mudar isso. E o Prof. vem para resolver essas duas dores de gestores, alunos e famílias. A nossa situação antes da pandemia não era confortável para nós. Nós estávamos nas últimas colocações de pesquisas, não só nacionais, como internacionais. ONU, Unesco, OCDE, PISA, são dados que impressionam a nossa colocação, um país continental como o nosso, com recursos magníficos que nós temos, de pessoas, inclusive, chegar numa situação tão lamentável como nós estávamos antes da pandemia. Bom, a pandemia chegou, os problemas não podem voltar a ser o mesmo e nós trazemos duas soluções para que não ocorra mais a falta de profissionais, ou seja ela para se tratar, ou seja ela por inexistência do professor, a falta de profissionais habilitados, a graduados, licenciados na disciplina que se propõe a ministrar a aula. Como é que a gente faz isso? Bom, a nossa plataforma funciona assim. A escola, tanto pública quanto privada, que quiser usar, que se dispor a usar a nossa plataforma, ela vai trabalhar com seus próprios professores da sua rede educacional, e isso nós estamos falando de quando acontecer de ser uma prefeitura com todas as suas classes e unidades do ensino básico, ou então de secretarias estaduais
com o ensino médio, e até algumas ainda com o ensino fundamental 2, ensino técnico também, e o ensino superior. Então, toda a rede educacional existente, nós podemos trabalhar com professores. Eu vou dar um exemplo para ficar bem mais claro aqui. Um professor da rede estadual, que está morando lá em Santos, e ele tem condições de ministrar uma aula das 8 às 9 da manhã, e ele é professor de matemática, licenciado em matemática, já faz parte da rede estadual. Muito bem, ele está com horário vago. A nossa plataforma, quando um gestor, vamos pensar que 3 gestores das cidades do estado de São Paulo, qualquer tipo de cidade, em qualquer lugar do estado, 3 gestores vão ter falta de matemática exatamente na segunda-feira, das 8 às 9 da manhã. Bom, o gestor entra lá e faz a solicitação do profissional, que já é da rede, portanto, ele já é concursado, ele passou pelo processo, ele tem as capacitações, ele tem toda a formação dele já específica para poder dar aula. Como é que vai funcionar isso? O professor, o gestor entra, faz a solicitação e faz os filtros necessários para poder ter esse professor substituindo aquela aula do docente que não existe ou que faltou e avisou de última hora que vai faltar, por exemplo. Bom, feito esse vídeo, feito esse filtro, a plataforma vai solicitar e chamar todos os professores que se enquadram dentro daqueles filtros que for executado pelo gestor e aqueles que estão disponíveis. Então, você pode perguntar assim, mas se um professor vai dar aula de matemática, ele vai deixar de dar aula de matemática presencial para poder dar aula? Esse caso não acontece porque a nossa plataforma vai estar com os horários já programados dos professores e aqueles que estão com aulas já dentro do seu horário normal não são chamados, vão ser chamados aqueles que estão claro, docente, aqueles que estão com janelas, né, que a gente conhece mais falando dessa forma, que estão em janela, que estão em horário vago. Às vezes a pessoa dá aula de segunda, quarta e sexta, terça e quinta, ele não dá aula de manhã, ele está livre. Ora, por que não chamar esse professor que já é da rede educacional e fazer com que ele trabalhe substituindo professores que porventura faltaram ou que não existam naquele momento para substituir a aula? Bom, a plataforma chama esses professores, aqueles que aceitarem, não são obrigados a aceitar. Aqueles que aceitarem a aula, a nossa plataforma imediatamente faz um teste na internet desse professor. Vamos supor que ele está aqui com o notebook, como eu estou, e eu aceitei a aula, ele já faz a leitura da nossa internet, se está estável, se é uma internet que tem um mínimo de condições, 4, 5 megas, para poder fazer a transmissão e vocês assistirem como vocês estão agora, e ela dá o aviso para o professor, olha, sua internet está ok, e a aula começa dentro de 3, 4, 5 minutos, ou então a aula começa na semana que vem, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, a plataforma vai dar um outro aviso para esse professor, que falta ali meia hora ou 15 minutos, para começar a sua aula, faz um novo teste, se não estiver em condição, ela busca outro professor. Como o professor vai repor essa aula, a documentação, plano de reposição de aula, autorização para essa aula e tudo mais, já sai pronta da plataforma para os gestores, que vão receber essa substituição, assinar, providenciar o pagamento. Então, os alunos não ficam sem a aula prevista que será dada. E alguém pode perguntar, mas e a sequência? Como é que vai ser a sequência dessa aula? Como é que o professor de Santos vai saber, nessas 3 cidades, onde que cada professor parou ou estava ministrando a aula? Uns vão estar mais adiantados, outros um pouco mais atrasados. Ora, não é uma aula sequencial. Se assim fosse uma aula sequencial, e pode acontecer de ser,
Vamos dar um exemplo aqui, uma professora entra numa licença gestante, a unidade vai chamar outro professor para substituir, e não usar a plataforma, se ela tem outro professor, mas ocorre de não ter, e isso acontece muito em muitos lugares, de não ter o professor específico. Aí você pode entrar na plataforma e um professor dá 4 meses de aulas sequenciais para aquela turma. E aí seria normal, não haveria problema. Mas nesse caso de eventualidade, uma aula eventual, como é que vai funcionar? Como que a gente se organiza para que o professor possa dar uma aula estruturada, não sequencial, e que os alunos aprendam? Ora, a matéria, se é da mesma rede, ela provavelmente vai estar em discordância com a sequência da aula, mas muito próximo. Se ela está um pouco mais adiantado, um pouco mais atrasado, mais próximo. O professor, ele divide a aula em 3 módulos. A primeira, para dar um conteúdo enxuto, um conteúdo mais resumido, de 10, 15 minutos, onde que ele vai passar o conceito básico teórico daquela aula que ele está ministrando. No segundo momento, exercícios, jogos, games, interatividade, que esse professor vai poder usar e fazer com que os seus alunos usem, inclusive da própria plataforma, metodologias ativas digitais, que a gente vai disponibilizar para todos os usuários, professores, alunos, gestores educacionais. E não por último, último momento, a interatividade, inclusive de alunos, classe entre classes, que se conversam e que postam, olha, eu tenho, esse aqui exercício foi feito, eu não soube resolver, tudo supervisionado por esse docente. Então, é uma maneira como não há um problema enorme de sequência na aula, porque se por acaso o professor for ensinar matriz com os alunos ali, de matemática, por exemplo, quem viu vai rever, fazer novos exercícios aí com metodologias ativas e vai ter interatividade interclasse, inclusive com os alunos. Quem não viu vai aprender, porque é um conteúdo menor, mas que tem começo, meio e fim, onde que ele vai aprender. Muito bem. E essa é uma aula EAD que é proposta por nós com os próprios professores do sistema educacional, que até então não estava acontecendo. E aí todos os alunos vão ter condições de estudar. E se nós não temos 40 computadores ali para os alunos, só temos 20, vai sentar de duplas e eles vão assistir a aula em duplas, num laboratório, por exemplo. Mas se vai usar o data show, todos os alunos vão assistir ali com o data show, ou na televisão, ou com o seu próprio smartphone, a escola liberando a internet para eles. Bom, este é no caso de ser professores do próprio sistema educacional. Mas e as escolas particulares, aquelas escolas que são únicas, que só tem uma unidade, e ali ela tem 50, 60 professores, e não tem mais nenhuma outra unidade, nem professores a mais. E o professor único dela, por exemplo, de física, faltou. Como que funciona que a plataforma Prof.E propõe ajudar a todas essas unidades privadas, a maioria delas privadas, né, particulares. Nós chegamos a propor um processo seletivo, nós fizemos um processo seletivo que começou no ano passado, nós fizemos uma interrupção por causa da pandemia, e agora nós vamos reabrir esse processo seletivo, e nós já temos um banco de dados com muitos professores de várias disciplinas, inclusive professores que estão fazendo o seu mestrado lá no Canadá, por exemplo. Nós temos professores que estão fora, que já fazem parte da plataforma Prof.E. E esse professor, inclusive, é de matemática também, perguntou, eu posso me inscrever? Eu falei, sim, não há problema nenhum. Mas você vai transmitir daqui do Canadá para uma escola aonde for, do Tocantins, lá no Rio Grande do Sul, São Paulo, aonde for,
que a escola estiver precisando de um professor, ela entra na plataforma, coloca os dados, hora, dia, conteúdo programático, o PTD do professor, onde parou, para o professor que for ministrar aula, saber como que é a turma que ele vai pegar nos próximos 5 minutos, ou então na semana que vem, com 2, 3, 4, às vezes 15 dias de uma licença, né, que o professor vai ministrar. Então, nós temos um banco de talentos onde que a gente pode fornecer a todas as escolas particulares professores com habilitados e já passando pelo processo, pelo Profie, que, inclusive, o gestor vai poder fazer a avaliação preliminar desses docentes. Então, veja assim, o gestor chega lá e fala, eu quero professores de matemática, mas eu quero professores que já tenham mestrado, só vai vir mestre. Olha, aí veio lá, vamos dar um exemplo, 20 professores com mestrado. Bom, desses 20 professores com mestrado, eu quero que tenha especialização específica numa determinada área. Aí vai reduzir, só temos 3 professores nesse caso, daqueles 20 que foram selecionados. Desses 3 professores, o gestor vai deixar e vai chamar os 3. Ele aperta o botão lá, o Enter dele, e os 3 professores vão ser chamados. Eles já vão ser cientes de várias informações. Entra na fila aqueles que vierem escolher. O primeiro foi escolhido, a internet dele não está boa, passa para o segundo não quis aceitar, passa para o terceiro, e assim vai, sucessivamente. É uma forma da gente fazer com que os alunos tenham todos a aprendizagem adequada, com equidade tecnológica, com supervisionamento, inclusive, da próprios gestores educacionais, que podem fazer como estavam acostumados, de colocar um inspetor na sala de aula para que eles assistam, ou colocar um outro professor que possa estar ali substituindo a presença para tomar conta dos alunos e tudo mais. Bom, com isso, a gente gera aos gestores educacionais um número bastante reduzido de aulas de reposição e substituição, fazendo com que os gastos, que são muitos, com reposição e substituição, reduzam significativamente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. No estado de São Paulo, ano retrasado, foi um gasto 800 milhões de reais somente com pagamento de reposição e substituição. Não é salário, não. É pagamento de reposição e substituição. Inclusive, tem uma entrevista do ex-governador numa rede de televisão. E isso é um valor muito grande, que dá para a gente poder pegar depois esses valores, os gestores, e usarem de forma mais eficiente, com infraestrutura, com tecnologia da informação, TI, né? E fazer as coisas que são necessárias ser feitas para que haja uma diminuição nessa desigualdade de nossos alunos. Bom, nós só não reduzimos os custos de reposição e substituição, como garantimos que a aula prevista, dada pelos substitutos da nossa plataforma ou do próprio sistema educacional do gestor, seja com professores habilitados na disciplina que está sendo proposta. Então, a gente consegue resolver, na verdade, 3 problemas: a da falta dos professores, a da habilitação, capacitação e graduação, formação dos professores na disciplina, e uma economia enxuta com os gastos de substituição e reposição de aulas. Essa é a nossa proposta. Deixo aqui para vocês também, como eu falei no início, o convite para que vocês passem esse vídeo para os seus gestores educacionais e que possam entender que nesse breve retorno que nós estamos programando para voltar às aulas presenciais,
muitos professores podem estar emocionalmente abalados e que precisam de uma licença, ou que precisam de um tratamento. A gente tem que se preocupar com que o número que já era alto de ausência de docentes pode vir a aumentar com o retorno das aulas. Professores que estão desgastados, que estão cansados, que precisam se recuperar emocionalmente, fisicamente, e são professores que vão tirar licença. E essa é a nossa para vocês, é a gente poder ter essa ferramenta da plataforma Profie, que vai fazer com que vocês não sofram ficar procurando por professores, que os professores não sejam obrigados a repor as aulas que não quiserem repor, e que os alunos não fiquem nos pátios ou tendo que repor em horário diverso, tá bom? É uma proposta ganha-ganha, todos saem ganhando, ganham os gestores, ganham os professores, ganham os alunos e todos podem usufruir dessa facilidade. Fico aqui o convite para que a gente entre em contato e possa estar conversando com mais tranquilidade para falar desses assuntos, tá bom? Convido a todos, vou colocar esse vídeo junto com o cartão digital nosso e fico aguardando o retorno de vocês para a gente conversar um pouquinho mais, tá legal? Muito obrigado pela atenção e espero que em breve a gente esteja junto presencialmente para a gente dar boas risadas daqui para frente, tá bom? Muito obrigado, até logo, até mais.